Fala pessoal, beleza? Investidor Monge aqui e hoje eu vim falar para vocês sobre venda coberta de uma forma bem simplificada para que vocês consigam operacionalizar isso no seu dia a dia e ganhar mais dinheiro com o mercado. É uma forma de extrair mais dinheiro do mercado mês a mês e gerar uma renda recorrente. Nós vamos seguir alguns passos. De forma bem simplificada, a venda coberta é uma venda de opção. A gente vende uma opção do tipo call, ou seja, uma opção de compra. A gente vende esta opção, o que dá direito ao comprador desta opção a comprar as nossas ações a um preço determinado durante um período determinado, tá bom? Calma, nós vamos mostrar isso com mais detalhes, mas bem simplificado. Então, basicamente, com a ação em sua posse, vamos supor que você tenha ações da Ambev. Você tenha 1000 ações da Ambev e você vende uma opção de compra. A cotação da Ambev hoje já está R$16, 16 e pouco. Vamos supor que você vende uma opção de compra para vencer daqui a 30 dias com strike de R$18. Então, daqui a 30 dias, se a ação estiver acima de R$18, você vai ter que entregar estas suas ações ao preço de R$18, ok? Então vamos lá falar passo a passo como a gente operacionaliza isso. Existem alguns princípios que são importantes a gente seguir no momento de a gente fazer uma venda coberta para minimizar os riscos. Primeiro deles, vamos pensar na situação que você ainda não possui a ação. Então, primeiro você vai escolher qual ação comprar. Como você escolhe uma ação para comprar para longo prazo. Estude seus fundamentos, veja se está no momento bom para compra, se ela está num preço razoável, ou seja, se atende os seus critérios. Que você tenha em mente se é uma ação para você manter durante muito tempo na sua carteira. Verifique se a ação que você está pretendendo comprar possui liquidez em opções. Mas como a gente faz isso? Tem um site chamado opções.net.br, eu estou nele aqui. Você vai vir na guia opções e vai vir na guia liquidez nas opções. E aqui vai ter um ranking e você vai verificar se a ação que você está estudando está neste ranking e se possui liquidez em opções, tá bom? Esse é um ponto muito importante, vale a pena observar. Verifique se a ação que você está pretendendo comprar, ela anunciou ou está prestes a anunciar dividendos. Que a gente precisa considerar o valor deste pagamento no strike da opção, tá bom? Vamos supor que você vai comprar uma ação de uma empresa que está cotada a R$10 e ela anunciou o pagamento de R$1 de dividendos por ação. Na data ex-dividendos, essa empresa estará cotada a 10 menos R$1, ou a cotação no momento menos R$1. Vai ser descontado o valor dos dividendos, tá? No caso das opções, as opções também serão reajustadas. Se eu vendi uma opção a R$11, na data ex-dividendos, esse strike de R$11 vai passar para R$10, vai descontar o valor dos dividendos. Então, a cotação é reajustada e o strike também é reajustado. Se eu não considero o valor dos dividendos ao vender a opção, se minha ação, ao chegar ao vencimento, bater no strike, eu ter que entregar as ações, eu acabo perdendo o valor dos dividendos, tá? Então, ao invés de vender uma opção a R$11, eu vou vender uma opção a R$12, beleza? Então, eu escolho um strike e somo o valor dos dividendos, beleza? Assim eu garanto que eu não vou deixar de receber os dividendos e vou garantir o prêmio da venda da opção. Escolher uma opção, uma call, uma opção de compra com vencimento 35 a 45 dias. Esse é um prazo recomendado para que a gente consiga ganhar mais dinheiro no mercado, porque a gente vai fazer mais vendas recorrentes durante o ano e somando tudo isso aí, é melhor do que eu vender uma opção para vencimento daqui a um ano, por exemplo. É melhor fazer mais vendas durante o ano que acabo ganhando mais dinheiro com isso. Se a ação que você comprou você pretende manter na carteira, que é a minha recomendação, então no momento de escolher uma opção para vender, a gente busca escolher ela um pouco fora do dia, a gente chama de OTM, Out of the Money, 10% acima do valor da cotação, ou melhor dizendo, 10% acima do preço médio. Você comprou ela por R$10, o seu preço médio é de R$10. Então vamos escolher uma opção para ser vendida, para vencer daqui a 35, 45 dias, 10% acima do meu preço médio. Então eu vou vender uma opção a R$11. Assim eu tenho menos possibilidade de ter que entregar uma ação que eu quero manter em carteira. Eu quero só garantir o recebimento dos prêmios. E caso você já tenha a ação em carteira, quais os passos a seguir? Mesma coisa no caso de pagamento de dividendos. Da mesma forma que o exemplo anterior, se a ação também vai pagar dividendos, é o mesmo processo. Você precisa somar o valor dos dividendos ao strike da opção. Mesma coisa também, escolha um vencimento entre 35 e 45 dias
E também, caso você não queira entregar essas ações, escolha aí uma opção com strike 10% acima do seu preço médio. Essa distância de 10% não é uma regra, tá, pessoal? Então, eu utilizo para mim, às vezes eu utilizo mais do que 10% quando eu não quero entregar e eu vejo que o mercado está com a volatilidade muito alta, então eu utilizo mais do que 10%, tá? Mas depende muito. Mas como uma base de início de estudo, vale a pena considerar 10%. Vamos entender um pouquinho como é que funciona a venda coberta. Venda coberta é uma venda de opção, ou seja, nós estamos vendendo um contrato. Essa pessoa que comprou esse contrato, ela está falando para a gente assim, olha, eu vou te pagar uma grana para eu ter direito de comprar as suas ações a um determinado preço. Voltando ao mesmo exemplo, eu comprei uma ação a R$10. Eu vendi um contrato, uma opção de compra, vendi uma call a R$11. O cara que comprou está falando assim, cara, beleza, vou comprar essa call de você com strike a R$11 e vou te pagar 1% do valor das ações, beleza? Então se eu tenho 1.000 ações a um preço médio de R$10, 1% vai ser R$100. R$100 é que eu vou ganhar. Que esse camarada que está falando assim, olha, vou comprar esse contrato de você, mas eu quero ter a garantia de comprar a sua ação a este preço num período de tempo, tá bom? Então, durante 35 dias, ele tem o direito de comprar as nossas ações por um preço de R$11, que é o caso deste exemplo. Estamos falando de opções americanas. Opções americanas, elas têm essa característica de ser executada a qualquer momento durante a vigência do contrato. As europeias, elas só são executadas no fim do contrato, só podem ser executadas no fim do contrato. Mas por que eu não dei tanta ênfase a isto? Porque opções americanas ou europeias, na prática, elas funcionam da mesma forma. Eu já opero no mercado há quase 2 anos e meio, fazendo vendas cobertas, em nenhum momento alguém executou as opções. Ninguém exerceu o direito de comprar as minhas ações antes do vencimento. Nunca aconteceu. O que é muito mais interessante é que eles negociem os contratos. Então, o cara que comprou, eu estou vendendo uma opção, o cara comprou uma opção. É muito mais fácil ele vender essa opção para outra pessoa do que ele exercer o direito dele de comprar as minhas ações. É muito mais lucrativo, mais fácil. E também não tem pagamentos de taxa de corretora, outros fatores que acabam encarecendo a operação dele. Então é muito normal que não haja exercício, mesmo quando a empresa anuncia o pagamento de dividendos altos, é muito comum que não aconteça nenhum exercício, tá bom? Mas tenha em mente, opções americanas, elas dão direito ao comprador, ao portador do contrato, de serem executadas a qualquer momento durante a vigência, e europeias só no dia do vencimento, beleza? Aqui é uma opção de venda coberta a vencer daqui a 35 dias. O strike dela a 15,10. É uma call vendida de Ambev, que a Ambev está sendo cotada a 13,68, para vencer daqui a 35 dias. A cotação é essa barra amarela. Estamos aqui a 13,67, 13,61. Bom, enfim, estamos aqui a 13,61. Se a cotação aumentar e no dia do vencimento ela ultrapassar 15,10, eu tenho que entregar as minhas ações. Tá bom? Porém, eu vou ganhar o lucro dessa distância toda. Se ela permanecer aqui, nada acontece. Eu já recebi o prêmio, eu continuo com esse prêmio e as minhas ações não serão exercidas, ou seja, não tenho que entregar as minhas ações. Se a ação cair, eu continuo com o prêmio, eu não tenho que entregar as ações. E se ela subir, eu entrego as minhas ações, fico com o prêmio que eu já recebi e fico com a valorização até 15,10. Eu fico com a valorização de 13,68 até 15,10. E quais as vantagens e desvantagens de fazer venda coberta? Uma é que é geração de renda recorrente. Dá para ganhar dinheiro todo mês com isso, com taxas de 1%, 1,5%, depende da ação, depende da volatilidade dela. Tem ações que pagam mais e pagam menos. Em geral, é possível conseguir 1% a mais de renda no mês fazendo essas operações. É uma operação de baixo risco. Baixo risco porque você tem poucas possibilidades de perda, muito poucas possibilidades de perda. Na verdade, você só vai ter perdas se você vender a opção abaixo do seu preço médio. Vamos supor que eu vendo uma opção aqui. Meu preço médio é aqui, 13,61, e eu vendo uma opção a 13,11. Aí eu corro risco de prejuízo, tá? Mas fora isso, se eu vendo ela sempre acima do meu preço médio, o risco é baixo. O risco de prejuízo é muito baixo. Agora, existe o risco de deixar dinheiro na mesa. Se a ação
continuar sua valorização, vamos supor que lá no vencimento a Ambev esteja cotada a 16,63 aqui, neste ponto aqui. Eu vou ter que entregar as minhas ações a 15,10, ou seja, eu deixo de participar de toda esta valorização, beleza? Continuo com o prêmio que eu recebi antes, continuo com a valorização até o valor do strike, mas perco o restante da valorização. Então esta é a desvantagem da venda coberta, beleza? Por isso que a gente escolhe uma opção fora do dinheiro para diminuir as possibilidades de strike. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído um pouco mais para o entendimento. Fico à disposição. Um abraço.